Bom dia, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem desde já peço uma análise daquilo que foi mais uma terrífica semana na Palestina, onde Israel é acusado todos os dias de aumentar cada vez mais o lado sanguinário dos ataques à Palestina, à faixa de Gaza, nomeadamente com execuções sumárias de membros do Hamas, e com, desta vez também, já não é a primeira vez, com um ataque que dizem ter sido não provocado a, uma, a um comboio humanitário que tentava chegar aos refugiados palestinianos. A maioria dos países tem vindo a aumentar as queixas face àquilo que Israel tem vindo a fazer no terreno, mas a verdade é que, e tal como o embaixador já aqui disse várias vezes, Israel continua a fazer basicamente aquilo que quer. Sim, não mudou nada de especial e, em particular, nestas situações, por mais trágicas que elas sejam, nós, com o tempo, acabamos por criar uma espécie de um cansaço que leva a que a atenção moral e ética das pessoas acabe por esmorecer. Israel, como o António disse bem, tem mantido uma ação praticamente imune àquilo que são as críticas que surgem na comunidade internacional. Críticas essas que aparecem de forma piedosa, mas em particular a única crítica que verdadeiramente seria eficaz se tivesse consequências práticas seria por parte dos Estados Unidos. Ora, nós já constatámos que os Estados Unidos mantêm uma postura que o mais longe que foram foi aceitar abster-se numa resolução das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, que propunha o cessar-fogo e a entrega dos reféns, e depois disso dizer que essa resolução não tem efeitos vinculativos, que é uma coisa absolutamente histórica no direito internacional. E, portanto, além disso, todas as ações posteriores que Israel fez, e nomeadamente uma que já vamos falar relativamente ao ataque do consulado iraniano em Damasco, os próprios Estados Unidos recusam-se a tomar qualquer posição e recusam-se a encontrar aí algo a que se possa criar uma crítica a Israel. A sensação que há é que as eleições americanas, como eu tenho dito várias vezes, são um elemento de fundo nisto. Os americanos, o eleitorado americano está muito marcado pelo favorecimento de Israel, embora nós saibamos que dentro do Partido Democrático há setores que neste momento começam, digamos, a ser críticos, mas não são relevantes para a posição definitiva do Partido Democrático, razão pela qual não são relevantes para mudar a opinião de Joe Biden e da equipa que está ali à sua volta. Israel, portanto, continua a fazer mais ou menos o que lhe apetece, fez esse ataque a um comboio humanitário em que matou, e aí é a diferença, matou estrangeiros, matou americanos, matou ingleses, matou australianos, matou polacos, matou canadianos, e aí já há que del rei, durante uns dias. Israel inclusivamente reconheceu o erro desse ataque, mas ao lado disto estão a morrer palestinos em quantidades industriais, assim se pode dizer, e a vida de um palestino não vale a vida de um estrangeiro ali. E, Mesmo portanto, assim, embaixador, mesmo no que tem a ver com os estrangeiros, a maioria dos países originários desses estrangeiros que morreram também se limitou a pedir uma investigação cabal. Ora, num momento de guerra, investigações cabais não existem. António, e aqui há um ponto importante. Vale a pena nós definirmos aqui claramente que não há mais pequena dúvida sobre o caráter terrorista do Hamas. Isso é que não, portanto, nós não pomos em dúvida o caráter terrorista do Hamas, da ação do Hamas, do rapto, do rapto, e mais do que isso, do rapto e da manutenção em cativeiro de pessoas raptadas com eventuais abusos que seguramente muitas delas estarão a sofrer. Mas nós estamos a falar de um movimento terrorista e estamos a falar de um Estado. E o que nós procuramos não é a lei do talião, olho por olho, dente por dente, é dizer um Estado tem obrigações que um movimento terrorista não tem. Um Estado tem uma dimensão moral. Israel perdeu essa dimensão moral, está a perder essa dimensão moral. E quando nós vemos o ataque de Israel ao Hospital de Al-Aqsa, por exemplo, em Rafah, quando nós assistimos
o Israel diz, matámos 200 terroristas do Hamas. Mas como é que nós sabemos que são 200 terroristas do Hamas? Quer dizer, o que é que nos garante que essa liquidação foi feita, digamos, proporcionadamente, isto é, seriam mesmo durante os terroristas do Hamas? É porque hoje em dia, tendo em conta aquilo que é a desproporção da ação de Israel, nós não temos a certeza se Israel está a falar a verdade ou a falar mentira. Bem, evidentemente que quando os israelitas perguntaram a esses membros do Hamas se eles eram membros do Hamas, eles já estariam mortos. Pois, eventualmente teriam alguma dificuldade em responder. Israel, por outro lado, também fez uma ação cuja reivindicação é cinzenta, num ataque ao consulado iraniano em Damasco, que matou várias pessoas, entre os quais iranianos, entre os quais também sírios, uh, a comunidade internacional também se mostra, digamos, dividida em relação a isto, faz uns votos piedosos no sentido de dizer Israel não pode fazer isto, ou não devia fazer isto. Nós temos que perceber uma coisa, quer dizer, não há um estado de guerra entre Israel e a Síria, para Israel poder entrar pela Síria dentro e fazer um ataque a um consulado, ainda por cima, com todo, digamos, o efeito em termos de direito internacional que o ataque a um consulado tem. Mas a parte disso, digamos, o ataque a uma instalação protegida pelo direito internacional na Síria, passa desapercebido, há uma espécie de abafar da indignação no plano internacional. E portanto estamos assim, as negociações entre os dois, entre Israel e o Hamas, por intermediação dos Estados Unidos, do Egito, do Qatar, etc., não funcionam, os reféns não são devolvidos a Israel, dentro de Israel há uma grande manifestação de desagrado face ao modo como o governo tem conduzido as operações de resgate dos reféns nos últimos 5 meses, o que fez com que, até agora, digamos, as ruas de Tel Aviv se encham ciclicamente de protestos contra Netanyahu. Netanyahu, entretanto, foi objeto de uma operação de uma hérnia e vários setores internacionais pensavam que isso seria, digamos, o princípio do fim de Netanyahu. Não me parece que uma hérnia justifique isso. De qualquer maneira, a sensação que se tem é que se houver eleições em Israel, Netanyahu perdê-las-á, se houver eleições em Israel, sobe a oposição, e a oposição não tem relativamente a Gaza e à postura atual do atual governo face aos palestinos uma posição muito diferente daquela que tem o governo Netanyahu. Mas, voltando um pouco atrás, embaixador, talvez a oposição tenha uma postura um pouco diferente relativamente àquilo que parece querer dizer exatamente o ataque à embaixada iraniana na Síria. Netanyahu quer mesmo entrar em guerra aberta com o Irão? O Irão é um troublemaker na região, como já aqui falámos muitas vezes. O Irão está por trás do Hezbollah, que é constituído por milícias que estão no Líbano, está por trás de algo que irrita neste momento muito os Estados Ocidentais, que é as guerrilhas Houthis no sul, no Iémen, portanto no estreito que dá abertura ao Mar Vermelho, e portanto o Irão sabe que tem um mundo ocidental contra ele, e além do mais, todos nós sabemos hoje que o Irão é que esteve no municiamento do Hamas. Se isto justifica uma guerra contra o Irão de natureza global, bom, isso é uma questão que temos que perguntar, porque será que o mundo ocidental está disponível a entrar numa guerra com o Irão que possa, digamos, incendiar o Médio Oriente? Os Estados Unidos, até agora, relativamente ao Irão, têm tido uma ação, eu diria, algo limitada, isto é, fazem algumas ações, em particular quando o Irão atinge interesses seus, nomeadamente na Síria ou no Iraque, mas de certa maneira não vão muito longe. Os Estados Unidos, volto a dizer o que tenho dito, os Estados Unidos são, nesta área, como são também na Ucrânia, e já lá faremos a seguir, são os elementos, eu diria, mais, com maior contenção. Porque apesar de tudo pressentem que um alargamento da guerra e um alastramento da guerra conduziria a um conflito de natureza muito maior, que teriam que ser eles, digamos, a gerir por parte do mundo ocidental. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema e até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos até à Ucrânia, como o embaixador já tinha dito, e pegando exatamente naquilo que acabou de referir relativamente à Palestina. Os Estados Unidos estão realmente a ter uma palavra de contenção
na Ucrânia, numa altura em que a NATO parece estar um pouco menos interessada nessa contenção, embaixador? Outra, os Estados Unidos são a NATO. Certo. Ou a NATO são os Estados Unidos. E, portanto, nada se fará na NATO, em nome da NATO, que os Estados Unidos não queiram. O que não significa necessariamente que os outros Estados consigam, que os Estados Unidos consigam determinar em absoluto a NATO. Mas, de certa maneira, conseguem sobredeterminar, para usar um conceito velho. E, portanto, os Estados Unidos estão com um problema interno relativamente ao financiamento da sua operação na Ucrânia. Os republicanos têm vindo a criar, como é sabido, dificuldades do ponto de vista orçamental para desembolsar esse dinheiro. Já aqui foi explicado, e não sou eu que o digo, quem o diz é o chefe da diplomacia americana, Anthony Blinken, que esse dinheiro, 90% desse dinheiro ficará nos Estados Unidos, será para financiar, digamos, compras de material de guerra para a Ucrânia, mas por empresas americanas, razão pela qual, digamos, o convencimento que é feito junto dos congressistas é feito na base de, atenção, nós estamos a favorecer empresas dos vossos Estados. Isto é para tentar que os congressistas sintam que aquilo é uma ajuda de Estado, no fundo. Os americanos estão com essas dúvidas e isso tem prejudicado, ao que parece, extremamente aquilo que é a ação ofensiva ou defensiva ucraniana. Os sinais que Zelensky disse-o, aliás, numa entrevista ao Washington Post, que dizia que, a continuar assim, com estas dificuldades de material, nós teremos que recuar nas nossas linhas e teremos que fazer, digamos, seletivamente um recuo geográfico naquilo que são as nossas linhas de defesa. Isto, ao mesmo tempo, é somado a uma discussão na Europa que tem vindo a crescer no seu, eu diria mesmo na sua retórica, tendo em atenção aquilo que considera ser um risco que lhe vai cair nos braços, em particular se os Estados Unidos se os Estados Unidos caírem nos braços de Trump, que será naturalmente alguém que tem uma leitura mais restritiva da ação na Ucrânia do que tem Joe Biden, e por isso mesmo há um mal-estar que está a projetar-se sobre Kiev. Zelensky dá sinais de algum nervosismo. Nós perceberíamos naturalmente que um presidente ucraniano deva estar nervoso, dadas as responsabilidades que tem, o que fez com que tivesse afastado um conjunto muito alargado de assessores e adjuntos, o que faz presumir, digamos, algum mal-estar. E a pergunta que se faz, mas isto é puramente especulativo, é esta: será que esse afastamento de assessores e adjuntos significará a existência, digamos, de alguma conflitualidade em termos de linhas estratégicas dentro daquilo que é a liderança ucraniana? Os russos passam o tempo a dizer que os ucranianos daqui a dias vão afastar Zelensky. Como é sabido, Zelensky acabou no final do mês passado o seu mandato e deveria ter havido eleições. Mas nós também podemos presumir a dificuldade que é fazer eleições presidenciais em tempo de lei marcial na Ucrânia. E por isso mesmo, o prolongamento, digamos, deste mandato oficiosamente, eu diria que tem todo sentido num estado de guerra. Mas isso também, de certa maneira, cria a Zelensky uma pressão. Há quem diga que o afastamento de Zaluzny, que foi para embaixador da Ucrânia em Londres, significou, digamos, o afastamento de um adversário. Há quem diga que as mudanças... Já não é o primeiro. Já não é o primeiro. Há quem diga que as mudanças nas Forças Armadas não são totalmente bem aceitas por parte da estrutura das Forças Armadas, e os russos, volto a dizê-lo, dizem que há uma espécie de um pré-golpe de Estado em Kiev. Não sabemos se há, se não há, só se saberá se concretizar, que há um mal-estar, e que esse mal-estar tem a ver com a falta de condições por parte da Ucrânia para reagir. Ao mesmo tempo, nós temos verificado que a Rússia intensifica os seus ataques terrestres, conseguiu fazer vários avanços em várias bolsas. Ao que dizem os especialistas militares, não em todas, há 3 bolsas que eu não posso designar agora no mapa, em que os avanços russos não são tão impressivos quanto isso, o que significa, portanto, que a sua capacidade de atuação, apesar de tudo, tem os seus limites, e a Rússia, vale a pena dizê-lo, é um país que tem alguma capacidade de atuação no terreno convencional, com muitos gastos e muito desgaste em termos de pessoas, terá perdido, enfim, umas centenas de milhares de cidadãos nesta guerra, e agora vai lançar mais
um novo recrutamento, aliás, como vai fazer também a Ucrânia. A Ucrânia fez um novo recrutamento até aos 25 anos. Há uma coisa que já agora vale a pena lembrar aqui, é que, contrariamente à Rússia, em que os recrutamentos são dos 18 aos 30 anos, no caso da Ucrânia, os recrutamentos só começavam aos 27 anos. A Ucrânia queria poupar a sua população mais jovem e agora vai baixar dos 27 para os 25, mudando, digamos, a filosofia global de recrutamento. Mas, portanto, a situação não é brilhante no terreno para as forças ucranianas. Os russos estão a atacar um pouco por todo lado com imensos mísseis e os russos dão mostras de que, afinal, digamos, têm uma capacidade económica para sustentar esta guerra muito superior àquilo que os países ocidentais pensavam que ela teria, em particular depois de estar sujeito a um largo processo de sanções. Em pano de fundo de tudo isto, houve uma conversa de 1h45 entre Joe Biden e Xi Jinping, em que Joe Biden, em que muito se terá falado sobre a questão da Ucrânia. Estas conversas de 1h45, não vale a pena a gente se enganar, 1h45 significa 105 minutos. 105 minutos com tradutores significa 50 e tal minutos, o que significa que cada um falou 20 minutos, 20 e tal minutos cada um. Portanto, não vale a pena também pensar-se que estivemos ali numa grande conversata entre os dois. Mas é importante que as duas maiores potências, e em particular as duas potências que têm uma rivalidade entre si muito ativa e que agora pode inclusivamente ter novas consequências no quadro, digamos, da própria relação com Taiwan, falem. É muito bom que isto aconteça. Biden não fala com Putin. Biden fala com Xi Jinping. E, portanto, estamos aqui num tempo de aproximação das eleições americanas e neste quadro, digamos, a situação na Ucrânia não é famosa, a situação na Europa é de alguma inquietação, quer dada por Macron, quer dada por Scholz, quer dada em particular por Donald Tusk e vários outros líderes europeus. Mas a Europa pressente que com Trump vai ficar com a criança nos braços e ir mais longe do que aquilo que até agora já foi em termos de empenhamento na Ucrânia será um pouco difícil. Uma coisa é clara, nas eleições europeias que aí vêm, e portanto temos eleições para junho, esta questão vai estar em cima da mesa nos vários tabuleiros nacionais em que se decide a escolha dos deputados, em que se vai decidir a escolha da futura Comissão também. Exatamente por falar nisso, embaixador, permita-me que lhe faça uma pergunta sobre um tema colateral, digamos. As dificuldades que atravessa o exército ucraniano têm colocado em cima da mesa, no topo da agenda, a questão do serviço militar obrigatório nos países da União Europeia. Parece-lhe que é um tema que já é incontornável, nomeadamente em Portugal. Quer dizer, é um tema para discutir. Agora, há países da NATO e da União Europeia que já têm serviço militar obrigatório. Certo, claro. E que alguns nunca deixaram de o ter. Nunca deixaram de ter, exatamente. O grande problema do serviço militar obrigatório, em primeiro lugar, eu isso não sou especialista, e já dei 30 meses de serviço militar obrigatório para essa guerra. O serviço militar obrigatório é um serviço, digamos, uma espécie de serviço cívico, será por alguns meses, e a grande questão que sempre vi os militares colocarem-se, mas essa é uma questão, é saber se trazer para dentro das Forças Armadas pessoal tecnicamente não qualificado, que demoraria muitos meses até estar pronto, e ao final desses meses teria que sair, porque o serviço militar obrigatório não era como no tempo da Guerra Colonial, em que nós ficávamos 30 e tal meses no serviço militar obrigatório, não, seria por alguns meses. O que eu tenho visto ultimamente é alguns militares responsáveis, nomeadamente no debate nacional, dizerem que poderia ser feito para acomodar determinados serviços, nomeadamente serviços de retaguarda. Mas em termos de tropas operacionais, nós já não estamos no tempo da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda Guerra Mundial de combater trincheira a trincheira, quer dizer, a não ser que tivéssemos um know-how suficiente para isso. Não há maneira de garantir que um soldado esteja preparado para ir para a frente das trincheiras, a não ser que vá morrer como os russos estão a morrer às vezes, sem estar com um mínimo de preparação. Portanto, não é possível fugir à guerra profissional, aos militares profissionais. Agora, o debate está aí. Há uma coisa que ficou claro nesta campanha eleitoral. O debate não estava nesta campanha eleitoral, não esteve nesta campanha eleitoral em Portugal, e, portanto, a legitimidade por parte do Parlamento português para decidir sobre essa matéria é relativamente limitada. Parece haver em Portugal
um silencioso consenso entre o PS e o PSD, no sentido de não regressar ao serviço militar obrigatório. Vê-se algumas vozes de natureza militar a irem noutra linha. Vamos ver o que é que o debate dá. Mas um debate, como digo, é um debate nacional. Cada país tem uma leitura diferente em relação a isso. E mais do que isso também, vamos ser claros, por que razão é que nos países dos Bálticos há serviço militar obrigatório? Porque tem a Rússia ao lado. E os países europeus, como já temos aqui sublinhado por várias vezes, têm uma leitura do risco em questão, em que incorrem diferente, se calhar inconscientemente, mas há quem diga que Portugal devia ter uma leitura do risco da guerra na Ucrânia maior do que o que tem. Pois não sei, só sei que de facto a população portuguesa não vive a guerra na Ucrânia da mesma maneira que vive alguém na Polónia. Pois claro. Portanto, àquela pergunta, embaixador, onde é que estava no 25 de Abril, a sua resposta era no serviço militar obrigatório. Estava a fazê-lo. Exatamente. Obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que analise as eleições municipais na Turquia, onde a notícia é que Erdogan perdeu as eleições, mas eu era capaz de dizer que, em vez de alternativamente a dizer que as perdeu, diria que não as ganhou. A nuance não é muita, mas tem a ver com o facto de as três principais cidades turcas já estarem nas mãos da oposição e mantiveram-se. Isso já aconteceu antes, e no intervalo entre estas duas, as últimas e as mais recentes eleições municipais, Erdogan voltou a ganhar do ponto de vista nacional, sem grandes dificuldades. Como é que vê a questão na Turquia, embaixador? Bom, desde já como um sintoma de que, apesar de tudo, alguma democracia funciona na Turquia. Nós olhamos sempre para Erdogan como um personagem autocrático, e já se viu em determinados momentos o aproveitamento que ele faz de todos os desequilíbrios em seu favor, mas apesar de tudo, digamos, há uma democracia funcional na Turquia, o que aliás permitia que até agora as cidades que se mantêm nestas eleições na mão da oposição o continuem a manter-se. Istambul, Ankara, Esmirna, e essas cidades, a oposição tem ali uma grande força. Curiosamente, essa mesma força, que agora se viu um pouco por todo o lado, não se manifestou em favor da oposição nas últimas eleições presidenciais. Isto é, a oposição conseguiu nas últimas eleições presidenciais, e lembro que falámos aqui com detalhes sobre isso, uma unidade em torno de um candidato que até parecia relativamente moderado, mas que no fundo acabou por ser derrotado por Erdogan. O que significa, portanto, que há aqui duas legitimidades em confronto. A legitimidade de Erdogan como presidente, mas que foi reiterada, embora por uma margem não muito grande, nas eleições presidenciais há um ano, e a legitimidade das oposições que, digamos, balcanizadamente pelos vários municípios, conseguem ter o país na sua posse. Uma posse que é municipal, vale a pena lembrá-lo. E, portanto, tudo isso, mas isto também acontecia aqui em Portugal, quer dizer, nós tínhamos um governo do Partido Socialista e a Municipalidade de Lisboa estava nas mãos do PSD, a Municipalidade do Porto do PSD mais qualquer coisa, não, Braga também, portanto, é este confronto, digamos, e esta convivência entre a legitimidade nacional de uma eleição nacional e uma eleição local, que obedece sempre a critérios muito específicos, que faz uma democracia. Portanto, claro. Isso, de certa maneira, conforta-me que, apesar de tudo, no quadro turco, tenha sido possível fazer uma eleição, digamos, com alguma pacificação. Não obstante Erdogan ter utilizado, digamos, o seu poder nacional para favorecer os candidatos. O candidato que pretendia recuperar a Câmara Municipal de Istambul. Aliás, foi lá fazer uma espécie de um comício na velha Hagia Sofia que Erdogan transformou aqui há uns anos, de novo numa mesquita, quer dizer, e portanto há aqui um avanço, digamos, do islamismo através de Erdogan, porque por trás de tudo isto está de facto a luta, digamos, cultural e religiosa que existe dentro da Turquia. Erdogan reconheceu
que o seu partido, o AKP, perdeu as eleições, e que é preciso responder de maneira diferente aos anseios das pessoas. Ao que parece, há problemas que têm a ver com a inflação, com o desemprego, com uma escassa resposta àquilo que foram as necessidades de natureza social decorrentes dos terremotos que houve no país. E, portanto, há aqui razões que explicam este mal-estar. Volto a dizer, é bom que este mal-estar tenha uma repercussão no voto e não necessariamente numa ação, digamos, mais musculada nas ruas. De qualquer maneira, dá a ideia que, exatamente porque, do ponto de vista nacional, Erdogan se tem conseguido manter, dá a ideia que os turcos não estão propriamente desconfortáveis com o facto de o seu presidente ser cada vez mais uma personalidade com importância e, do ponto de vista global, incontornável. Não lhe parece, embaixador? A Turquia tem de si própria uma imagem, uma imagem de grandeza, Claro. de poder imperial. Eu estive na Turquia várias vezes e lembro-me de ter falado com pessoas do diverso espectro político, e a sensação que tem, e aliás a última não foi há muito tempo, e a sensação que eu tenho é que a oposição e o governo partilham essa imagem de grandeza, porque têm a noção que a Turquia é, e nós temos essa noção em atenção àquilo que vemos na Turquia face à União Europeia e no quadro da NATO, a Turquia é um game changer ali naquela zona. Consegue alterar algumas coisas. Tem o controle do Mar Negro, tem a relação especial que tem com a Rússia, tem a relação especialíssima que tem com a NATO e com a própria União Europeia, que a rejeita, e relações muito variadas, quer com os países árabes, quer com Israel, quer agora até com a China. Quer dizer, E com o Irão, convém não esquecer. Com o Irão, e com o Irão. E, portanto, há aqui momentos, a Turquia é um elemento fundamental naquela zona, pode alterar algumas variáveis em alguns momentos, tem-se mantido agora nos últimos tempos relativamente mais silencioso no tocante aos seus esforços de mediação até entre a Rússia e a Ucrânia. Vale a pena lembrar que a Turquia nunca reconheceu a invasão da Crimeia por parte da Rússia, e portanto há aqui é um papel nacional, e aí sim, eu acho que os turcos estão, de certa maneira, confortáveis com o facto de Erdogan ser uma personalidade que dá ao nome da Turquia. Vale a pena dizer que a Turquia mudou de nome, já agora. Na Turquia, no passado, usava sempre o seu nome em inglês, Turkey. Turkey significa, em inglês, Peru. E a Turquia, por razões que poderão ter a ver com isso, e não houve razões de queixa de um Estado como o Peru, a Turquia mudou para Turquia. Turquia que funcionou como um novo nome da Turquia no plano internacional. As pessoas às vezes não deram conta disso. Outro país mudou de nome também já agora nos últimos anos, que foi a Holanda, que quis que se chamasse Países Baixos, definitivamente, e perder, digamos, a qualificativo de Holanda. De vez em quando os países decidem mudar de nome, nós ainda não. Embaixador, uma última questão ainda sobre esta matéria. Há 2, 3 anos atrás, as relações entre a Turquia e a Grécia, nomeadamente porque se conflituavam no Mediterrâneo Oriental, acabaram por compor-se e de alguma forma acomodar-se em termos de interesses estratégicos no que tem principalmente a ver com a área energética. Mesmo assim, parece-lhe que a porta da União Europeia à Turquia mantém-se fechada. Sei que o embaixador já disse várias vezes que não está a ver como é que alguma vez a Turquia possa fazer parte da União. Mantém essa postura? Sim, eu não seria necessariamente a questão grega que poderia limitar isso. Acho que a questão tem a ver com as políticas e com a capacidade da Turquia poder manter-se na União Europeia com a sustentação mínima de algumas políticas que são importantes não para a Grécia, mas para os grandes países europeus, nomeadamente a política agrícola comum. É um problema que se põe com a Ucrânia, não vale a pena. Ora, esta tensão com a Grécia, que foi muito diluída nos últimos tempos, mas eu já assisti a vários ciclos de diluição desta tensão. Eu recordo-me perfeitamente de ter estado presente em momentos em que Ismail Cem, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, e Jorge Papandreou, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia, estavam, digamos, quase de mão na mão. Estas coisas vão e vêm. Há um critério muito fácil para analisar se da parte da Grécia as tensões baixaram. É perguntar como é que está o investimento grego em matéria de defesa
que vai muito para cima dos 2% que a União Europeia, que a NATO quer que os seus países tenham. A Grécia estava nos 3, tal por cento, e não está por obedecer aos critérios NATO. Está com medo da Turquia. E, portanto, se um dia nós virmos o investimento da Grécia em material e pessoal militar baixar, isso significará definitivamente o enterrar de uma estrada de guerra, digamos, subliminar com a Turquia. Ao manter-se assim, significa que os gregos continuam a ter muito presentes a necessidade de ter uma força aérea, em particular, muito ativa, que permita garantir aquilo que é os seus interesses de soberania em algumas ilhas do Mar Egeu, que a Turquia contesta e não deixou de contestar sob o ponto de vista internacional. Exato. Muito bem, embaixador, obrigado. O programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhá-lo nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Para a semana cá estaremos com 3 novos temas. Obrigado e até lá.